Então vamos ler Neemias capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim: no mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, eu, Neemias, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade de Jerusalém, em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Até aí, fecha os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos atos de culto, cada forma de adoração que aqui foi dada a ti nessa noite. Obrigado pelos anos que nós estamos juntos como comunidade plantada pelo Senhor nesse bairro. Obrigado pela vida dos meus irmãos da clínica, pelo Vavá e a sua banda e a sua família. Obrigado pelos amigos que o Senhor nos colocou junto nessa caminhada, nessa nossa jornada. E nós te agradecemos imensamente por fazer parte do teu projeto, da tua missão, do teu reino. Fala-nos mais uma vez pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra. Nos encoraja, nos cura, nos liberta, nos faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já está? Ótimo. Deixa eu usar esse outro microfone. Muito bem, meus amados, nós estamos aqui numa caminhada bíblica que começou no final de junho e ela se estende por todo o mês de julho. E essa caminhada bíblica, essa jornada, ela tem o objetivo de despertar as nossas consciências, as nossas vidas, os nossos dons, para aquilo que é a missão de Deus no mundo. E a gente está biblicamente tentando levar a compreensão de cada um de nós e de todos nós, que na verdade nós não temos uma missão específica, nós não temos um ministério específico, não é um fato de que Deus coopera com uma idade sua ou com uma ideia sua. Na verdade, o projeto é de Deus, a missão é de Deus, e essa missão de Deus, ela se estende de uma forma impressionante, porque Deus tem uma missão e Ele envia Jesus Cristo nessa mesma missão. E Deus e Jesus Cristo envia o Espírito Santo também em missão. E o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo envia a igreja em missão. Então todos nós estamos, na verdade, vivendo a missão que é de Deus. Os nossos irmãos mais antigos chamavam isso de Missio Dei, a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Desde que a gente lê os primeiros capítulos da Bíblia, nós vemos um Deus que cria o mundo em harmonia, que cria cada coisa para funcionar corretamente, e Ele cria o homem e a mulher para que o homem e a mulher governe, cuide da criação. Mas algo dá errado. Algo dá errado e o pecado entra no nosso mundo, através da desobediência do primeiro casal. E quando algo dá errado, tudo no nosso mundo sofre um desajuste.
A natureza sofre um desajuste, os relacionamentos humanos sofrem um desajustes. Os relacionamentos entre Deus e o homem, que era de amizade próxima, ficam desajustados. Ou seja, o nosso mundo, que era o cosmos, o mundo organizado de Deus, agora ele passa a ser o caos. Um mundo desorganizado, onde tem dor, enfermidade, sofrimento, poluição, trânsito ruim, corrupção. Tudo isso é resultado da queda humana. E desde então, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Que Ele mandaria uma criança entraria no nosso mundo. E essa criança cresceria e ensinaria os seres humanos a viverem. Mas só que no auge da vida dela, ela iria para a cruz, porque ela daria a sua vida a essa criança que agora se tornou homem. Para quê? Para restabelecer o nosso relacionamento com Deus, para restabelecer o nosso relacionamento de seres humanos, e para restabelecer também o nosso relacionamento com a criação, com a natureza de Deus. E é isso que acontece. O escritor aos Hebreus vai dizer que na plenitude dos tempos, Deus nos fala através de Jesus Cristo. E qual é a mensagem de Deus para nós? É a mesma mensagem de sempre. Vocês se separaram de mim, mas eu continuo amando a vocês. O problema é que com o pecado de vocês não podem se relacionar comigo. E vocês não podem fazer muita coisa a respeito disso. Mas eu dou a vocês o meu Filho Jesus Cristo. E a justiça da vida dele vai fazer valer a vida de vocês. E o pecado de vocês eu vou colocar na vida dele. E ele vai sofrer na cruz aquilo que era para vocês sofrerem. E é isso que acontece. E a vida do Cristo, do Jesus de Nazaré, é uma vida em missão. É uma vida em total obediência a Deus. É uma vida que suscitou a inspiração a todos os seres humanos que viveram depois dele. Mas eu sei que quando a gente fala de Jesus Cristo, é sempre uma coisa fantástica. Quem é Jesus? Jesus é esse que salva a gente como um marinheiro, que salva a gente como a Marisa, que salva a gente como vocês todos, como nós todos. Mas esse Cristo da história, ele é representado em todo o Antigo Testamento. O Cristo da história, ele aparece desde o Gênesis 1 e passa por cada livro da Bíblia. E um desses livros é o livro de Neemias. E é por isso que eu li ele com vocês, porque Neemias é uma pessoa, talvez uma das vidas que a gente possa ver com maior clareza na Bíblia Sagrada, como viver uma vida em missão para a glória de Deus. Porque esse Neemias, e eu gosto de falar dele, porque ele é muito parecido com a gente. A época que Neemias viveu é uma época que eu diria que é muito parecida com a nossa época também. Veja só algumas circunstâncias desse homem. Neemias era um estrangeiro num outro país. Ele era judeu, mas ele estava vivendo na Pérsia. E é uma coisa que acontece muito nos nossos dias. Ou seja, as pessoas moram numa cidade, trabalham em outra, ou nascem num país e vão trabalhar e estudar em outro país. Portanto, muitas semelhanças com a gente. Há outras semelhanças aqui também. Neemias não era uma daquelas pessoas de total destaque na Bíblia, como os profetas. Os profetas que falavam a palavra de Deus, Deus falava na boca deles. Não é esse o caso de Neemias. Neemias também não é um sacerdote. Não é aquela pessoa que oferece no templo ou no tabernáculo os animais em sacrifício das pessoas. Ele não é. Neemias também não é um rei como Davi, como Salomão ou como outros reis. Neemias é uma pessoa como nós, gente que trabalha em empresa, gente que dá aula, gente que convive na sociedade normal. Aonde é que ele vivia? Neemias trabalhava na corte do rei da Pérsia, um ambiente secular, não era um ambiente cristão.
Não havia cultura cristã lá. As pessoas não apreciavam os 10 mandamentos, por exemplo. Ele vivia naquilo que a gente poderia chamar de uma cultura pagã. Era alguém de Deus numa cultura pagã. E qual era a característica desses lugares? Era um lugar hostil à santidade. Era um lugar que as pessoas não tinham a ética judaica, a ética do Antigo Testamento. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não é isso. Eles eram da Pérsia. A Pérsia tinha outra cultura. E Neemias vivia nesse ambiente. Neemias também vivia num ambiente que a gente já poderia chamar de globalizado. Por quê? Porque Neemias foi uma daquelas famílias, a família de Neemias, que quando Israel foi para o cativeiro, os persas levaram só a elite. E a família de Neemias foi junto. E ficaram os pobres em Jerusalém com a cidade destruída. E o Neemias era uma daquelas pessoas bem estudadas, bem estruturadas. Era um profissional excelente. O rei olhou para ele e falou: não, você vai vir aqui para trabalhar na minha corte. E Neemias experimenta uma vida muito boa. Ele está vivendo na corte, ele vive do bom e do melhor, ele vive num ambiente de riqueza, ele está muito bem, obrigado, sendo respeitado pelas pessoas, sendo respeitado no seu trabalho, um profissional excelente. Só que, a não ser por um fato, a vida de Neemias estava muito boa. Que fato é esse? É que vem de Jerusalém uma notícia. E qual é a notícia? Jerusalém estava mais ou menos a 1.500 quilômetros da cidade de Suzã, onde estava vivendo Neemias. 1.500 quilômetros. Alguma coisa talvez daqui a quase Salvador. E as pessoas viajavam essa distância em cima do lombo de um jumento. Tenta imaginar isso. Não é igual você que faz ponte aérea e pega aqui e sai lá, não. E chegou um correio de lá, um e-mail. Um e-mail de Jerusalém para o Neemias, falando assim: Neemias, você sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém? Ele falou: não. Pois é, a cidade tinha sido destruída, tinha um pouco de muros. Agora destruíram os muros também. Destruir a casa das famílias. As crianças estão pelas ruas. As pessoas não têm emprego. Está uma fome geral, Neemias. E a coisa lá está terrível. E a vida de Neemias, que estava muito boa, que estava trabalhando num outro lugar, que estava trabalhando no meio de riqueza, começa a ser revirada. Quando Neemias ouve essa informação, a primeira coisa que Neemias faz é a primeira coisa que fazem as pessoas que têm a consciência que as suas vidas é uma vida de missão, de resgate de pessoas para Deus. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele sente uma profunda tristeza no seu coração. E essa profunda tristeza é ele se lembrar que ele estava vivendo muito bem, obrigado. Mas o povo dele estava vivendo muito mal. Ele estava na corte do rei da Pérsia. Mas os familiares e amigos dele estavam vivendo o caos lá em Jerusalém. E ele é tocado no seu coração. E ele faz 3 coisas de forma muito interessante. A primeira, ele chora. Ele entra num choro convulsivo, ele não se aguenta. Ele fica lembrando: eu estou aqui, eu tenho riqueza, eu tenho a melhor comida, a melhor bebida, e o meu povo está passando fome. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele chora e chora muito. Mas depois de Neemias chorar, ele não faz só isso. Ele estabelece um jejum. E eu fico pensando que o jejum de Neemias só pode ter um objetivo aqui. Ele quer sentir a agonia do seu povo em Jerusalém. Ele quer sentir a fome que eles estão sentindo lá. Ele quer sentir a necessidade que eles estão sentindo lá. Ele se coloca no lugar daquelas pessoas. Ele chora, ele jejua e ele ora. Neemias sabe que qualquer ação transformadora de Deus começa com oração. Neemias sabe que só que se conectando com Deus
é que a gente pode de fato ser bem-sucedido em qualquer empreitada que a gente vai fazer. Então Neemias chora, ele entra em contato com ele mesmo, ele se identifica com o seu povo, ele jejua, ou seja, ele sente a dor do povo que está sofrendo, e ele ora, ele entra em contato com Deus. Neemias vai conectando tudo, ele vai conectando ele à sua origem, ele vai sentindo a dor do seu povo, e ele vai se conectando com Deus. Esse homem que parece normal na Bíblia, que ele não fala nenhuma profecia, que ele não é nem um sacerdote, não é um rei, mas é um dos exemplos mais fantásticos na Bíblia, o que é viver uma vida em missão para a glória de Deus. E o que é que Neemias passa a fazer depois de chorar, de jejuar e de orar? Neemias pensa e começa a agir. Ele começa a colocar as pessoas em contato com Deus. Neemias tem a clara percepção de que se as pessoas não se voltarem para Deus, elas vão continuar naquela situação de perda. Então Neemias, ele convoca uma espécie de um clamor. E ele faz isso de duas formas. E eu acho muito interessante o coração desse homem. Porque Neemias vai orar, e a primeira oração de Neemias é a seguinte: Deus, perdoa o pecado do meu povo. Deus, nós pecamos contra ti. Aí a gente pergunta, nós quem? Neemias, ele se coloca junto com o povo. Ele não estava lá no momento que a coisa pegou, mas ele sentiu a dor do povo. Ele fala, nós pecamos contra ti, nós não obedecemos a tua lei dada a Moisés, e é por isso que o teu juízo tem vindo através de todas essas dificuldades. Esse é o coração de alguém que vive em missão. Alguém que o outro está caído, e ele não chega e fala assim, olha, você está caído porque você está em pecado. Você está caído porque é o seu pecado. Não, ele fala assim, Deus, perdoa os nossos pecados, o meu pecado, o dele, o nosso aqui. A gente quer ver a tua glória, que a gente quer ver a tua presença, se revela a nós de novo. E é isso que Neemias faz. Ele ama o seu povo, ele ama a sua cidade, e ele fala assim, Deus, cura a nossa cidade, começa perdoando os nossos pecados, muda os nossos bairros, muda a gente, onde a gente mora, se revela de novo a gente. E eu fico pensando se essa não deve ser a nossa oração pelo nosso país hoje, pelo nosso Brasil hoje, pela nossa cidade de Osasco hoje, pela nossa cidade de São Paulo. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa cidade que deixa as crianças na rua, perdoa as nossas cidades que deixam as pessoas dormindo ao relento, perdoa a nossa cidade que, ao invés de usar bem os recursos públicos, desviam os recursos públicos. Deus, perdoa o nosso pecado. E a Bíblia vai mostrar que Deus ouviu a oração desse homem, porque Deus ouve a oração de um coração arrependido e contrito. Você pode falar assim comigo, Senhor Jesus, me ajuda a colocar as pessoas em contato com Deus, porque aí sim seremos restaurados. Mas Neemias vai mais adiante. Ele coloca as pessoas em contato com Deus, ele distribui as escrituras. Ele fala, gente, vocês têm que se voltar para a voz de Deus. Vocês têm que voltar para estudar a lei, porque é aí que a vontade de Deus está. Mas ele não fica só aí. Neemias, além de colocar as pessoas em contato com Deus, ele coloca as pessoas em contato entre si. Porque não era só a cidade que estava sendo destruída. Não era só Jerusalém que tinha perdido as suas muralhas, os seus templos, as suas casas. Os relacionamentos das pessoas estavam quebrados. A situação era tão caótica em Jerusalém, que os ricos estavam explorando os pobres no meio da miséria. Tinha gente enganando gente. Tinha um monte de gente profissional que sabia fazer as coisas, mas não estava fazendo, eles não estavam articulados. Todos eles estavam falando assim, olha, nós acabamos.
A nossa cidade está destruída, Deus está contra nós, não há o que a gente possa fazer, então vamos continuar na nossa vida de pecado por aqui. Só que Neemias olha para eles e fala: não, não é assim não. A gente já reatou o nosso relacionamento com Deus, nós já reconhecemos o nosso pecado, agora a gente tem que reabilitar os nossos relacionamentos. E Neemias convoca um jejum santo, ele convoca um perdão coletivo entre as pessoas. E aí nós vamos ver que Neemias, um homem cheio da sabedoria de Deus, ele vai colocando a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa com a motivação certa. Se você estuda administração ou engenharia ou gosta de gestão, leia Neemias 3. É um show de gestão pública. É um show de trabalho de equipe. Você vai vendo Neemias falando assim: olha, de tal área a família tal que vai trabalhar. Você, chefe de família, assume isso aqui. De tal área é a outra família que vai fazer isso. Tem um sacerdote que precisa sacrificar, mas precisa trabalhar também. Então você assume essa outra parte. E ele vai colocando todo mundo organizadamente para reconstruir os muros. Eu sei que nós estamos no século 20, e talvez você esteja falando assim: poxa pastor, por que é importante muro para uma cidade? Você não vê essa importância porque você está vivendo no século 21. Mas uma cidade na antiguidade era fundamental ter uma muralha. Por quê? Primeiro, eles tinham que se proteger dos animais selvagens. Eles tinham que se proteger do clima hostil. E eles tinham que se proteger também dos exércitos de fora. Então eles estavam absolutamente jogados à sorte com as muralhas destruídas. Então Neemias fala: a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir os muros. E ele vai organizando de forma espetacular todo mundo para fazer a coisa certa, no lugar certo, do jeito certo, com a motivação certa. E Neemias começa a conectar as pessoas. O ambiente que era hostil para todo mundo, agora passa a ser um ambiente de alegria. Sabe aquele negócio quando você está fazendo alguma coisa, que daqui a pouco as pessoas tomam um gosto pela coisa? Isso acontece muito quando a gente está enchendo laje. Você já encheu laje? Que o pessoal fala assim: pessoal, vamos fazer uma laje aqui, churrascão hoje. Aí já junta um monte de gente. Aí chega um monte de gente que faz assim uns 10 anos que não pegou uma lata de concreto. Mas na hora do vamos ver que está todo mundo, pega lá, o cara pega. Ele anda com a lata de concreto. Quando a comunidade restaura os relacionamentos, a coisa fica azeitada, a máquina anda, entendeu? As pessoas vão fazendo com alegria as coisas. E Neemias, ele faz todo mundo entrar nesse clima. Ele fala assim: o nosso relacionamento com Deus já foi estabelecido, agora a gente precisa cuidar daqui. E ele faz isso de uma forma tão espetacular. Neemias precisa ser mais estudado por nós cristãos. Eu fico pensando no Neemias falando assim: como é que eu coloco essa gente com a motivação certa? Aí ele falou: já coloquei essa família aqui, mas eu preciso de mais alguma coisa. Aí ele tem uma ideia. Ele fala assim: esse pai de família, ele está motivado, mas eu quero deixar ele mais motivado ainda. E o que Neemias faz? Ele fala assim: onde você mora? O cara fala: eu moro aqui. Ele falou: aqui perto do muro? Legal. Então você vai construir o muro da cidade em frente à sua casa, para proteger a sua casa. Aí o cara fala: então eu vou fazer. E ele sai com essa estratégia fazendo em toda Jerusalém. E todo mundo trabalha por Neemias, trabalha pela cidade, trabalha pela família e trabalha pelos filhos. E acontece uma coisa extraordinária: o muro inteiro da cidade é construído em apenas 52 dias. Não tinha Odebrecht, não tinha OAS, não tinha essa turma de Brasília não. Só tinha as pessoas, os fracassados, os que não tinham alternativa. Por quê? Porque Neemias conectou as pessoas entre si. Ele orou por perdão, ele restaurou relacionamentos. E nós precisamos aprender com esse homem. Há coisa nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas vizinhanças, que precisam ser restabelecidos como comunhão.
Porque a Bíblia vai dizer, aliás, o próprio Jesus vai dizer, quando vocês estiverem reunidos em comunhão, pode ser 2 ou 3, eu vou estar com vocês. Mas Neemias não para aqui. Ele conecta as pessoas com Deus, ele conecta as pessoas entre si, mas ele faz algo também extraordinário. Neemias conecta as pessoas com a sua cidade e com a sua cultura. Porque nós somos resultados da nossa cultura. Eu fiquei pensando aqui quando o Vavá estava tocando, e foi tocado vários estilos diferentes aqui, e é impressionante como as pessoas, elas têm afeição pelas suas origens. Já percebeu isso? Né? Quando estava tocando um rockzinho, um blues aqui, a galera mais nova, opa, vibrou, conectou, identidade. Mas aí quando a viola caipira fez, aí eu ia falar veiarada. Aí a turma experiente, aí a turma madura vibrou, a turma do Goiás, a turma do Mato Grosso, do interior. Por quê? Porque isso faz sentido para a gente. A gente precisa estar inserido na nossa cultura para a gente se sentir com identidade própria. E Neemias sabia disso. Sabia disso, ele faz uma conexão, ele faz com que as pessoas passem a amar a cidade de novo. Ele sabe que aquelas ruínas só seriam reconstruídas se as pessoas voltassem a fazer as suas festas, se as pessoas lembrassem da festa da colheita, da festa dos tabernáculos, lembrassem de como Deus livrou eles no meio da cultura deles, da história deles. E Neemias suscita isso. É como se o Neemias, usando uma linguagem de hoje, falar, pessoal, nós precisamos fazer festa caipira aqui, em Jerusalém. Tem um arraiatos que vai acontecer quando? Vamos fazer arraiatos aqui. O que tem mais que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer umas coisas aqui para a gente se animar, a gente criar identidade de novo, a gente recuperar aquilo que a gente perdeu, a autoestima. E em pouco tempo essa gente estava celebrando. Ao invés de ficar reclamando da vida, eles estrategicamente vão reconstruindo os muros, as casas, os relacionamentos, eles vão reconstruindo as suas próprias vidas, e Deus vai curando uma cidade, um povo inteiro, por causa da vida santa e em missão de um homem chamado Neemias. Neemias põe as pessoas em contato com Deus. Neemias põe as pessoas em contato umas com as outras. E Neemias coloca as pessoas em contato com a sua cidade, com a sua cultura. E eles passam a ter um santo orgulho do lugar onde eles vivem. E eu fico pensando como nós cristãos, nos nossos dias, precisamos dessa motivação de Neemias. Como a gente precisa se reconectar com a missão de Deus. Porque Deus está interessado, sim, em salvar pessoas individualmente. Mas salvação não é algo apenas individual. Deus quer salvar comunidades. Deus quer salvar bairros. Deus quer restituir cidades. Deus quer reconstruir muralhas. Talvez você esteja pensando assim, pastor, mas hoje a gente não tem muralha em Osasco, a gente não tem muralha em São Paulo, nós não temos muralhas físicas. Mas se você olhar bem, as nossas cidades perderam os valores. Aquilo que protegia a violência, que protegia da miséria, que era um senso cristão que havia, até nos não cristãos nós perdemos. A gente passa por uma pessoa caída na rua e eles são invisíveis. A gente acha que é assim, que sempre foi assim. Por quê? Porque as nossas muralhas estão caídas. Nós não construímos mais as muralhas nas cidades da compaixão, da misericórdia, da santidade, do zelo pela vida. Mas eu creio que Deus está nos levantando como uma nova geração desses Neemias. Esses Neemias que não são necessariamente sacerdotes, nem reis, nem profetas, mas eles estão dentro das empresas, eles estão nas universidades, eles estão dando aulas, eles estão no meio da sociedade secular.
e eles têm dor no coração quando o povo de Deus está sofrendo. É gente que tem compaixão na alma. É gente que não aceita estar bem, mas os outros estarem mal. É gente que fala assim, tudo bem, eu tive oportunidades, eu me formei, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado e está tudo certo para mim. Se a coisa pegar aqui, eu mudo de país e vou viver minha vida. Não é isso o Neemias da Bíblia. O Neemias da Bíblia sente a dor do país, sente a dor da cidade, sente a dor do bairro. O Neemias do dia de hoje é aquele que quando começa a chover forte, e ele está numa casa segura, ele sente dor no coração, porque sabe que tem gente morando quase dentro do riacho, e vai ter enchente ali. O Neemias de hoje é alguém que sabe que ele precisa reatar os relacionamentos, ele precisa fazer com que a comunidade conheça o amor de Deus. Os Neemias do nosso tempo precisam revelar Jesus Cristo ao nosso mundo. Amém, gente? Será que Deus está nos chamando para esse tempo? Será que o nosso país está experimentando essas dificuldades todas como um jeito de Deus fazer acordar os Neemias do nosso tempo? Será que as nossas cidades, elas vão continuar do jeito que estão? Ou levantar-se-á homens, mulheres, jovens e falar, no que depender de mim, nós vamos reconstruir essas muralhas de novo? Gente que vai se levantar dentro da sua família e dizer assim, no que depender de mim, eu vou conectar as pessoas a Deus e as pessoas entre si. No que depender de mim, eu vou restaurar casamentos. No que depender de mim, eu vou fazer com que ninguém fique desempregado, eu vou arrumar emprego para gente. No que dependente de mim, eu vou impor as mãos sobre os enfermos e a cura de Deus vai chegar a essas pessoas. É gente que sente a dor do outro, é gente que conecta as pessoas a Deus, conecta as pessoas entre si e conecta as pessoas com a sua cultura e a sua cidade. Eu fico pensando, e eu já parto para o final dessa mensagem, se Deus de fato não está fazendo isso com a nossa nação. Eu disse aqui domingo passado que o Brasil já tem 45 milhões de evangélicos. 45 milhões de evangélicos, mas o Brasil não é transformado, o Brasil não deixa de ser violento, o Brasil não deixa de ser corrupto, o Brasil não deixa de ser injusto. Qual é o problema então? O problema é que a gente está sendo evangélico, mas não está sendo discípulo de Jesus. A gente está sendo religioso, mas a gente não está agindo como Neemias. A gente está vendo a cidade caída, a muralha caída, mas a gente não está se importando porque a gente fala assim, eu estou na corte do rei a são e a salvo. Mas a minha oração é que essa notícia que chegou para Neemias de Jerusalém provoque choro dentro de você. Quando você souber do problema que está acontecendo lá em Paris, que um caminhão enlouquecido, com o motorista enlouquecido, sai atropelando um monte de gente e matando início, isso tem que doer em nós também, porque isso não está longe de nós não. Quando tiver um golpe de Estado, como está tendo na Turquia agora, a gente fala, Senhor, muita gente inocente está morrendo, e esse não é o teu projeto para a vida, e a gente olhar para o nosso país e falar assim, Senhor, ajuda a gente a amar a cidade de Osasco, ajuda a gente a amar a cidade de São Paulo. Ajuda a gente a apenas não ficar reclamando. Eu fico pensando como eu e você talvez sejamos diferentes de Neemias. Porque quando a notícia ruim chega na gente, a gente chora, ora e jejua. Não é isso que a gente faz? Ou a gente vai para as redes sociais e fala, é isso mesmo. Está tudo errado. Nada presta. Nada serve. Esse país não vai dar certo. Estamos como a Jerusalém quebrada, os muros quebrados, as pessoas dispersas. Mas a minha oração é que Deus não fica sem testemunho na história. Eu creio que Deus vai levantar Neemias do nosso tempo. Gente, quando a notícia ruim chegar, eles vão chorar.
Eles vão jejuar e eles vão orar e falar: Deus, me dá uma estratégia. Nós vamos reconstruir de novo essa cidade. Nós vamos reconstruir de novo esse bairro. Esse bairro não vai ser conhecido como o bairro das drogas, não. Porque a gente vai fazer muros nele. Muros de santidade, muros de compaixão, muros com o evangelho de Jesus Cristo. Essas famílias, elas não vão ser separadas, não. Porque a gente vai fazer muros ao redor dela de amor, de acolhimento, de compaixão. Essas crianças, elas não vão ficar na rua, não, porque nós vamos dar carinho a elas, nós vamos dar acolhimento, nós vamos dar sentido de vida a elas, e nós vamos reconstruir tudo aquilo que o inimigo destruiu das nossas cidades. Deus pode contar com você sobre isso? Há coisas que podem e devem ser reconstruídas perto de você? Há famílias que podem ser reconstruídas perto de você? Será que o seu bairro pode ser impactado pelo poder do evangelho? Jesus Cristo ainda transforma pessoas como marinheiro? A igreja pode tirar pessoas da rua e trazer para o acolhimento da comunhão? A igreja pode ter gente ética, gente justa, fazendo as leis do nosso país? Nós podemos. Mas a gente tem que deixar de ser evangélico para ser discípulo de Jesus. A gente tem que deixar de ser religioso para ser agentes transformadores da graça de Deus. A minha oração é que Deus provoque um choro profundo no seu coração pelas dores que estão ao seu lado, pelo sofrimento das pessoas que estão perto de você, e que você jejue, que você experimente a dor que a pessoa está passando, e que fazendo isso você ore, e ao orar o Espírito Santo coloque um poder dentro de você, que você seja empoderado de tal forma que nada vai poder deter você. É uma igreja viva sim, é uma igreja que pensa e ama a sua cidade, o seu país, que eu creio que é o que a Bíblia diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus levante Neemias no dia de hoje, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.